Um elefante e seu tratador tiveram um bom relacionamento por anos. Um dia, o tratador deu um tapa no animal selvagem e sua reação foi surpreendente. Farmary era um elefante nascido selvagem e, como todos os outros elefantes tailandeses, ele nasceu em uma floresta tropical cercada por vida selvagem e exótica. No entanto, seu bem-estar na natureza não podia ser garantido. Infelizmente, desde 1986, os elefantes são considerados uma espécie em extinção em toda a Tailândia. Eles são o animal nacional do país e são amados por muitos, e mesmo assim, Farmary não estava segura. A população de elefantes na Tailândia diminuiu significativamente ao longo dos anos. O maior culpado desse triste fato é o desmatamento que ocorre quando as empresas cortam as árvores para obter lucro. Essa atividade pode estar beneficiando pessoas em todo o mundo, mas custa a vida dos animais selvagens. Os danos causados às florestas tropicais na Tailândia levaram à perda de seus habitantes e, assim, os elefantes lutam para sobreviver. É justamente por isso que ele foi resgatado pela Cyan Gwen Shilech, mais conhecido pelo apelido de Lek. Lek fez o seu nome entre a comunidade conservacionista devido às suas contribuições para ajudar os elefantes selvagens. Algumas décadas atrás, ela fundou uma organização no Sudoeste Asiático chamada Save Elephant Foundation. Esta fundação tem um santuário chamado Parque Natural dos Elefantes, que está situada em Chiang Mai, na Tailândia. Atualmente, o local oferece proteção para mais de 70 elefantes selvagens. Embora a ligação possa não parecer óbvia à primeira vista, os elefantes podem ser comparados aos cães. Assim como a organização de resgate de cães abandonados, a Safe Elephant Foundation se concentra em ajudar os elefantes, fornecendo-lhes um lar temporário ou programas de reabilitação. Os elefantes podem ser grandes em estatura física, mas ainda são suscetíveis a desafios mentais e emocionais. Lek é uma das poucas pessoas que entende este fato sobre os animais selvagens, e é por isso que ela se dedica a cuidar deles. Quando ela refletiu sobre o amor pelos elefantes em seu santuário, Lek disse: "Pela minha experiência, alguns elefantes são muito tímidos, alguns são engraçados, alguns são sérios. Todos os elefantes têm personalidades diferentes. Esta é uma das coisas favoritas que sei sobre os animais, porque eles me fazem lembrar da nossa própria personalidade." A coisa especial sobre Farmary é que ela foi o primeiro elefante que a fundação de Lek salvou. No dia em que Lek encontrou a Farmary pela primeira vez, foi o dia em que ela se convenceu de que estava trilhando o caminho certo ao se tornar uma conservacionista de animais selvagens. Quando Lek passou os braços ao redor do bebê elefante pela primeira vez, um vínculo instantâneo foi formado. Os dois têm sido quase inseparáveis desde então. Apesar de Lek ter resgatado inúmeros elefantes ao longo dos anos, ela nunca esquecera a primeira vez que conseguiu dar um lar a uma criaturinha ameaçada de extinção. É por isso que tantas pessoas acharam chocante quando Lek se deu um tapa em Farmary. Nas horas que antecederam esse momento, nada parecia fora do comum na fazenda. Farmary seguiu sua rotina habitual de se alimentar e passear pelo santuário. À medida que ela crescia no espaço seguro, ela desenvolveu algumas amizades com outros elefantes resgatados. Durante a maior parte do dia, Lek estava preocupada em completar seus deveres, como lidar com o santuário. Havia vários animais para cuidar e muitos problemas financeiros para resolver. Apesar de todo o esforço necessário para administrar tal organização, Lek nunca reclamou do seu trabalho. Os animais eram mais do que apenas animais de estimação ou criaturas bonitas para se olhar. Os elefantes de Lek tinham almas como os humanos, e então ela sentiu como se estivesse completando sua missão de vida, dedicando todo o seu tempo para salvar essa espécie ameaçada de extinção. No final do dia, Farmary e Lek estavam reunidos. Havia sido um dia quente de verão e o ar estava úmido. Somente isso já bastaria para irritar um pouco qualquer pessoa.
No entanto, os elefantes desenvolveram a capacidade de se refrescar em áreas de clima quente. Na Terra, o Sudoeste Asiático e a África são consideravelmente quentes durante todo o ano, e, no entanto, os elefantes podem viver lá confortavelmente. Lek sentiu apenas uma emoção ao colocar os olhos em seu amigo elefante. Você conseguiu adivinhar qual foi essa emoção? Lek não estava irritada, nem estava cansada como os outros tratadores de elefante. Quando Lek percebeu que Farmari estava esperando por ela, Lek sentia apenas felicidade. Era um conforto saber que no final de um longo dia, ela sempre teria seu querido amigo a quem recorrer. E ficou claro, pelo olhar brilhante nos olhos do elefante, que ele sentia o mesmo. Havia algumas pessoas na área, e elas ficaram quietas nas laterais do local. Elas ficavam observando o pai interagir e alguns deles até pegaram suas câmeras. Eles começaram a tirar fotos e a gravar vídeos, acreditando que o momento valia a pena registrar para a posteridade. Mesmo que essas pessoas já tivessem visto Lek e Farmari interagindo antes, sempre era uma visão surpreendente observar a grande criatura se comportando tão docentemente com uma pequena humana. A princípio, Lexi simplesmente colocou a mão em Farmari. A guardiã estava acariciando sua tromba, atenta à expressão pacífica da criatura. Estava claro que Farmari estava cansado, mas Lek sabia como o grande animal muitas vezes demorava para adormecer. Assim como uma criança humana, Farmari às vezes parece com medo de dormir sozinho. Foi nesse momento que Lek fez algo chocante. Ela deu um tapa em Farmari. No entanto, o tapa foi suave e claramente não causou nenhuma dor ao animal. As pessoas ao seu redor ficaram chocadas. Porém, foi apenas um único tapa, mas foi o suficiente para chamar a atenção de todos. Depois que Lek deu um tapa no elefante, ele teve uma reação surpreendente. Sem fazer barulho, o elefante baixou seu grande corpo no chão. No entanto, as mãos de Lek permaneceram paradas. Depois de 1 minuto, Lek também foi ao chão. Ela se posicionou bem ao lado do elefante e moveu a cabeça do elefante para onde estava sua mão. Então ela ficou descansando ao lado de Farmari. A mão que bateu no elefante estava agora acariciando sua tromba. Os espectadores assistiram a cena em confusão e fascinação. Foi então em que todos finalmente entenderam o que estava acontecendo entre a guardiã e seu querido paquiderme. Lek estava ajudando Farmari a cair no sono. O tapa pode parecer uma agressão física, mas nesse contexto foi designado para indicar que era hora de dormir. Assim que a melodia de Lek foi levada pelo vento, embora o dia estivesse quente, a temperatura começou a cair ao chegar da noite. Tudo o que poderia ser ouvido em toda a área era o ar fresco soprando em uma bela melodia. Não foram feitas muitas pesquisas para saber se os elefantes realmente respondem à música. No entanto, o doce momento entre Lek e Farmari demonstrara claramente que a música tem mais do que apenas um efeito agradável nos animais. Canções de ninar podem fazer um elefante dormir tão facilmente quanto um bebê. Acontece que essa não foi a primeira vez que Lek deu um tapa em Farmari. Essa foi apenas a primeira vez em que outras pessoas pegaram a ação com uma câmera. Isso acontece porque Farmari sempre está lutando contra o sono, e ele se comporta assim desde que ele era um bebê. Devido ao fato de Lek ser a principal cuidadora do elefante, ela passou vários anos tentando ajudá-lo a adormecer. Por muito tempo, descobri como fazer o grande animal descansar. Foi um processo de tentativa e erro. Eventualmente, a tratadora foi capaz de estabelecer uma rotina com o gigante elefante. Dar um tapa no corpo de Farmari, ou gentilmente bater nele com uma toalha ou pano, é o sinal para preparar o animal para a hora de dormir, antes de embalá-lo no sono com sua suave melodia. Lek salvou inúmeras vidas ao longo dos anos e continua fazendo um ótimo trabalho pelo conservacionismo da vida selvagem.
Embora o título da organização sugira que os elefantes selvagens são sua prioridade, Leck resgatou uma variedade de animais. Na verdade, o santuário também pode ser considerado um local seguro para outras criaturas selvagens, como javalis e búfalos. Centenas de animais domésticos, como gatos e cachorros, também foram salvos pela fundação de Leck. Desde que a história de seu tapa em Fort Maury se tornou viral, a tratadora de elefantes e seu precioso amigo tiveram muitas outras fotos e vídeos tirados deles para capturar seu doce relacionamento. Há um vídeo circulando na internet em que mostra Leck batendo lentamente em Fort Maury com um pano ou toalha. Esta ação não é suficiente para machucar o animal, e as pessoas que conhecem a história completa compreendem como isso realmente é uma coisa boa para Fort Maury. O tempo só ajudou a fortalecer o vínculo entre a tratadora e o grande elefante. O que vocês acharam dessa história sensacional? Digam para a gente nos comentários abaixo. Gostamos muito de saber da opinião de vocês. Se inscreva no canal e ative a notificação para não perder nenhum vídeo todos os dias. E deixe um like se você gostou deste vídeo. Um grande abraço e te encontro no próximo vídeo.